Crise na Gávea. Treinador não vai bem e diretoria já procura um novo nome no mercado. Calma, não. Você não está vendo uma reportagem da década de 80, 90, anos 2000. Estamos em 2022 e, como a gente já sabe, tudo se repete. Mais uma vez, treinador no Flamengo, ali na corda bamba. Bora conversar sobre isso. Calma, corneta. E aí, tudo bem com vocês? Bom, vamos lá. Treinador Paulo Souza já ali na corda bamba. Primeiro eu vou te perguntar uma coisa. Quando que ele não esteve na corda bamba? Ele já chegou na corda bamba. Ele saiu de Portugal na corda bamba. É assim que tem sido com todos os treinadores no Flamengo. Já chegam com prazo de validade. Já chegam com o cronômetro ali, ó, apertado, só na contagem regressiva. Sabe aquela ampulheta que você joga assim, ó, pro tempo? É assim que o treinador no Flamengo trabalha. Ele mal começa e ele já tem prazo de validade. Não venceu, não convenceu, rua. Mas antes da gente conversar mais sobre isso, se você já chegou até aqui, me dá aquela moral, deixa o seu like, não esquece. Vai que você esquece lá depois, então deixa o seu like. Se não gostou, você vai lá e tira o like. Aproveita, se inscreve aqui no canal, vai ali no botão de se inscrever, depois aperta aquele sininho maroto para você ser avisado toda vez que sair um vídeo novo. Compartilha esse vídeo com a rapaziada aí, com os flamenguistas de plantão, rapaziada do WhatsApp, o grupo do Instagram, Telegram, compartilha com todo mundo, isso ajuda bastante. Voltando pro vídeo, vamos lá. A gente precisa fazer uma pergunta muito importante. O trabalho do Paulo Souza é bom? Mas antes de você responder essa pergunta, eu preciso te fazer outra pergunta. O que é um trabalho bom? Isso é muito mais difícil responder do que saber exatamente se o trabalho dele é bom ou não. Por quê? Qual é o parâmetro que você vai utilizar para determinar que um trabalho é bom ou não? Você vai utilizar número de vitórias? Você vai utilizar desempenho? Você vai utilizar título? Você vai utilizar convencimento? Você vai utilizar a sua percepção de jogo bonito? Tudo isso envolve naquilo que você vai dizer se o trabalho é bom ou não. Então é muito complexo a gente olhar agora para o trabalho do Paulo Souza e falar, não, o trabalho do treinador não é bom. Eu posso achar que o trabalho é bom, você pode achar que o trabalho não é bom, ou pode ser o contrário. Um determinado jornalista pode achar que o trabalho está bom, outro pode achar que o trabalho não está bom. Isso é muito complexo e a gente vive nessa insanidade de coloca treinador, tira treinador, entra treinador, sai treinador. O Flamengo é sempre assim. Eu tenho 47 anos, não. Eu não pareço ter, não vale mentir. E eu sempre vi isso. Desde que eu me entendo por torcedor, é essa mesma ladainha. Sai e entra treinador. O treinador fica ali no máximo 6 meses. Se você tem dúvida disso, é simples. Dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu fiz, falando sobre o aproveitamento dos treinadores no Flamengo nos últimos 5 anos. Lá você vai ver que a média de tempo de trabalho é em torno de 5 a 6 meses. Sim, 5 a 6 meses. E sabe quanto tempo o treinador Paulo Souza tem no Flamengo? 5 meses. Ou seja, já está na hora de meter o pé. Isso é loucura. O treinador precisa de tempo. Mas quanto tempo? Que tempo é necessário? Não sei. Você não sabe, ninguém sabe. O que a gente sabe é que em pouco tempo, e 5 meses é sim pouco tempo, é muito difícil você conseguir implementar um novo trabalho. Mas como assim novo trabalho? Bom, o treinador Paulo Souza foi procurado pela diretoria para reestruturar o time de futebol, ou seja, dar mais oportunidade para a base, né? Trocar ali alguns jogadores, tinha uma rapaziada mais velha, movimentar o time estava acomodado, tinha perdido a final da Libertadores da América para o Palmeiras, você tinha ali que mudar a forma de jogar, e ele chega com essa missão, reestruturar o clube na parte do futebol.
e 5 meses é suficiente? Ele sozinho consegue dar conta disso? Precisa de apoio da diretoria? A diretoria está apoiando? Vou dar um exemplo para você. Sabe o Guardiola? Sim, o Guardiola, que todo mundo fala que é o melhor treinador do mundo. Quanto tempo o Guardiola precisou lá no Barcelona para fazer o Barcelona virar aquela máquina? E o Jürgen Klopp, aquele treinador do Liverpool que a gente enfrentou no Mundial, quanto tempo ele precisou para fazer o Liverpool começar a ganhar? Eu garanto para você que não foram 5 meses. O próprio Renato Gaúcho, que treinou o Flamengo, quanto tempo ele precisou lá na época do Grêmio para fazer o Grêmio ganhar alguma coisa e ganhar a Libertadores da América, ganhar a Copa do Brasil? Não foram 5 meses. Mas é o seguinte, pega o Abel Ferreira. O Abel, o Portuga lá do Palmeiras, quanto tempo ele precisou para ganhar alguma coisa? Ah, você vai me dizer, mas ele ganhou logo de cara uma Libertadores contra o Santos na sorte, e a Libertadores que ele ganhou contra a gente, você já via que tinha um trabalho ali, porque ele já estava praticamente 1 ano. O que a gente sabe é que em pouco tempo não tem como ter resultado. Mas o trabalho do Paulo Souza é bom? Olha, eu vou ser bem honesto com você, eu acho que até aqui não está bom. E por que não está bom? Porque uma hora ele joga com uma linha de 3 na defesa, uma hora ele joga com uma linha de 4, porque ele experimenta determinado jogador em uma posição, volta para outra posição, porque ele começa com 2 volantes, troca os volantes, faz rodízio, coloca esse zagueiro, tira aquele, ele está tentando mexer o tempo todo. Eu já venho falando isso aqui lá atrás, porque o calendário é insano. Só que ao mexer isso tudo, você não consegue dar um padrão de jogo. E o time do Flamengo, você olha e você não consegue ver um padrão de jogo. E ele teve aí 5 meses. Dentro desses 5 meses, era de se esperar um mínimo de padrão. Mas você pode falar, mas Sandro, ele está colocando a base. É verdade, ele está dando chance para a base. Para ver que em cada posição do campo no Flamengo, defesa, meio e ataque, tem um jogador da base tendo oportunidade. Lá atrás na defesa, você tem o Hugo, você tem o Mateuzinho, no meio campo você tem o João Gomes, lá na frente você tem o Lázaro tendo oportunidade. Então, esses 4 jogadores que são da base do Flamengo estão tendo oportunidade com um treinador que não tinha com outro treinador. A gente tem um outro problema também. O time está envelhecido. Ao mesmo tempo que você coloca a base, você tem do outro lado uma galera que está muito envelhecida. A galera lá da panela de 85, Diego Alves, Diego Ribas, Felipe Luiz, essa rapaziada monopoliza, ao que a gente sabe, o vestiário. E aí o treinador fica ali muito refém dessa rapaziada. Vou te dar um exemplo. Lembra do Rogério Ceni? Lá em 2000, você gostava da forma como o time jogava? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que você não gostava. Sabe por quê? Porque no começo ele não tinha o vestiário. Aí sabe o que ele fez? Ele trouxe o Diego Ribas e botou no meio campo. Ele trouxe o Arão e botou na zaga. Tudo bem, tá certo que o Gustavo Henrique e Léo Pereira também não ajudavam. Mas observe que ele trouxe a rapaziada mais antiga para perto e botou para jogar. Mas o desempenho era bom? Não. A gente ganhou o Campeonato Brasileiro de 2020 assim, ó. Eu lembro como se fosse hoje. A gente jogou contra o São Paulo, perdeu com uma falha do Hugo e ficamos ali, ó, rezando em frente à televisão para o Internacional não ganhar do Corinthians. E olha, foi por muito pouco. Acho que essa merda aí, porra. Então você não pode dizer que o trabalho do Ceni era bom, apesar de que tem alguns jornalistas que defendem o trabalho de um determinado treinador, que criticam o trabalho de outro treinador. Há uma certa picuinha, uma certa rixa individual. Você pode falar, ah, mas o trabalho do Renato Gaúcho era bom, aquele trabalho era bom. Será que era bom? No começo, ele fez o quê? Ó, trouxe a rapaziada para perto, o time do Flamengo embalou. Mas e depois? Qual era o padrão de jogo que o time do Flamengo tinha? O Flamengo perdeu para várias equipes, o Flamengo deixou de ganhar um campeonato brasileiro porque perdeu para várias equipes, vários jogos importantes em casa. Inclusive, perdemos o principal deles, que foi a final da Libertadores. Ah, mas o trabalho bom era o do Jorge Jesus. É verdade que o trabalho do Jorge Jesus foi muito bom,
Mas o trabalho do Jorge Jesus é uma exceção, não é a regra. A regra do Flamengo é: o treinador chega, faz um trabalho ali de 6 meses, primeiro ele tem que apagar o incêndio do treinador anterior, muda tudo, muda sistema, muda jogador, reestrutura. Quando começa a embalar 1, 2, 3 derrotas, rua, e começa tudo novamente, chama outro treinador. Aí esse outro treinador chega e faz o quê? Apaga o incêndio do treinador anterior, muda a forma de jogar, coloca aquele jogador. Quando começa a embalar, perdeu 1, 2, 3, rua, e assim vai sendo no Flamengo. Tem sido assim historicamente. Vai dar certo o trabalho do Paulo Souza? Não sei, não tem como saber. Vai dar certo se trouxer outro treinador? Estão falando em Cuca, estão falando aí em Leonardo Jardim, não importa, pode trazer o Guardiola, vai dar certo? Não sei, e você também não sabe. Ah, vai trazer o Jesus, vai dar certo? Você não sabe. Sabe por quê? Porque não tem como você adivinhar o futuro. Então, a gente precisa se basear no passado. O passado nos mostra que isso não dá certo. Mas aí você pode falar assim, a gente pode pegar aí os treinadores e fazer uma comparação. Tá cheio de páginas na internet fazendo esse tipo de comparação. Eu vou colocar uma aqui do lado para você ver o que eu estou falando. Aí você pega essas páginas e compara aproveitamento, compara ali número de gols marcados, compara o número de vitórias, né? Esse, por exemplo, que está aí na tela, está comparando ali os 31 primeiros jogos entre o Ceni, o Renato Gaúcho e o Paulo Souza. Baseado nisso, você vai olhar, olha, o trabalho do Renato foi muito melhor. Deixa eu falar uma coisa para você, não se engane, esse tipo de dado não mostra nada. Sabe por quê? Porque são números e o número friamente, ele não mostra nada se você não fizer perguntas importantes. Vou te dar alguns exemplos. Dentro desses números que está aí ao lado, quais foram os adversários que esses treinadores enfrentaram? E mais, qual era o nível da competição que eles estavam jogando? Era uma Copa? Era um jogo de pontos corridos? Era um campeonato estadual? Era uma competição internacional? Qual era a fase, né, dos jogos? Era na primeira fase? Era na fase mata-mata? Foi no jogo de ida? Foi no jogo de volta? Quais os jogadores que estavam disponíveis para o técnico naquele jogo? Ele tinha todos os jogadores, ou tinha jogador suspenso por cartão, ou tinha jogador servindo a seleção, ou tinha jogador machucado. O nível dos jogadores vai influenciar diretamente nesses resultados que você está vendo. Até porque o que você vê aqui é média, e média não é um bom parâmetro para a gente analisar as coisas. Porque você pode, por exemplo, enfrentar, como nós enfrentamos, um Altos do Piauí e golear. Vamos imaginar que a gente goleie o Altos do Piauí. Goleou no jogo da ida, goleou no jogo da volta. Isso vai pegar a média de gols e vai jogar ela lá para cima. E você vai imaginar o quê? Digamos, 2 gols por jogo. Você vai imaginar que essa é a média, quando na verdade esse dado ele foi corrompido por um evento, um jogo que a gente vai chamar de outlier, um jogo fora da curva. Então, a média por si só não é o melhor parâmetro. A gente precisa fazer outras perguntas para tentar entender esse tipo de análise. Senão você olha por aqui e só vai alimentar a sua raiva. Você vai dizer que determinado treinador foi melhor do que outro, quando o ideal seria você comparar o quê? Temporada. Porque na temporada você vai normalizar as informações. Você vai colocar que todos os treinadores tiveram basicamente o mesmo período de tempo e não o mesmo número de jogos, porque você, ao fazer esse corte de jogos, você vai errar na sua análise. Mas isso ninguém fala para você. Sabe por quê? Porque isso não interessa, porque isso não dá engajamento. As pessoas querem engajamento. Você vai ter vários youtubers que estão aí pirraçando, sim, pirraçando, querendo derrubar treinador A, querendo chamar treinador B, porque isso dá like, isso dá engajamento. Crise na Gávea dá engajamento.
crise na Gávea, dá capa de jornal, dá capa de site, dá ali post no Instagram, dá vídeo no YouTube. E é isso, essa rapaziada trabalha com isso. Logo, eles se alimentam da crise, são como sanguessugas. Ninguém está preparado para fazer uma análise ponderada, calma, para contextualizar as situações, contextualizar o trabalho de cada treinador. Não, eles só querem gritar, gritar e gritar. E aí, o que você faz? Culpa de quem nisso tudo? Você pode dizer que a culpa é do treinador. Bom, é plausível, o treinador realmente não está fazendo um trabalho bom, pelo menos para mim não está. Agora, você pode não dizer que o desempenho dos jogadores também não está prejudicando? Só com o Paulo Souza a gente já teve queda de rendimento, por exemplo, do Hugo, várias vezes. Lembra que a torcida estava vaiando o Hugo várias vezes? A lateral direita, uma hora Rodinei, uma hora o Isla e entregando o jogo direto. Lembra disso? Quantos gols a gente tomou nas costas da lateral esquerda? Felipe Luiz, Ayrton Lucas. Quantos gols? Vários gols. E falha de zagueiro? Quantos gols a gente toma ou já tomou com falha de zagueiro? E o meio-campo? A rapaziada que entrega a paçoca lá no meio-campo. Vai dizer que não teve ninguém que entregou a paçoca? Só você ver Arão aí no último jogo. E a rapaziada lá da frente que cria e não bota a bola para dentro da casinha. Então não tem como você simplesmente não olhar para isso. Não tem como você não falar que o desempenho individual também não ajuda. Não ajuda. E sabe quem mais também não ajuda? A diretoria. A diretoria, ao trazer o treinador Paulo Souza, será que ela não pensou qual é o perfil dele? Eu preciso de um cara para quebrar isso aí? Então, esse é o perfil do treinador Paulo Souza? Vou trazer, vai bater de frente com a galera mais antiga, eu vou apoiar, eu vou bancar? Porque, para ver, Rogério Ceni, Domenech Torrent, Jorge Jesus, Renato Gaúcho, Paulo Souza, o que eles têm de característica em comum? Nada. Cada um tem uma forma completamente diferente do outro de enxergar o jogo. Porque não é só enxergar o jogo ali dentro do campo, mas é também como você consegue lidar com o grupo, a sua liderança, como você consegue ganhar o vestiário, porque isso influencia. Vou dar mais um exemplo para você. O que o treinador Paulo Souza fez agora no Maracanã, no jogo contra o Fortaleza, ao colocar ali o Diego Alves para aquecer e depois não colocá-lo no banco. Você acha que isso ajuda? Não! O treinador Paulo Souza também não se ajuda. Isso prejudica também o grupo, isso prejudica o ambiente. Isso foi o motivo dos jogadores terem entrado daquele jeito? Não sei, não tem como eu saber. O que eu estou dizendo para você é que isso não ajuda o treinador. É preciso que os jogadores comprem a ideia dele e, pelo jeito, não estão comprando. E aí, vamos lá. Será que a gente também não é um pouco culpado disso tudo? Será que a gente, como torcida, não alimenta essa roda toda, né? Não fica ali assistindo certos jornalistas, certos youtubers que ficam repetindo essas coisas sem embasamento, sem contextualização, e a gente fica... É isso mesmo, tem que tirar esse cara, eu ligo a televisão, quero assistir o meu Flamengo goleando, quero assistir o meu Flamengo dando show, e quando ele não dá show, tira esse camarada. Meu amigo, você nasceu quando? Meu amigo, você começou a torcer para o Flamengo quando? Desde quando foi assim? Torcer para o Flamengo sempre foi esse sufoco. A gente ganhou títulos e mais títulos ao longo de anos. E o que acontece entre os títulos sempre foi assim, sempre foi esse perrengue. Um time como o Flamengo, um time de massa, é muito difícil você conseguir controlar. É muito difícil você conseguir orientar a torcida, porque vai ter uma massa ali histérica, vai ter uma massa impaciente, vai ter uma massa que só vai reproduzir as cobranças sem pensar. Será que você não é um desses? Eu já fui. Já critiquei muito. Hoje, o que eu quero? Eu quero analisar com calma, eu quero olhar o rendimento, eu quero tentar entender o que é melhor para o futuro, não só para o presente, mas para o futuro do Flamengo. Porque quando ganhou lá em 2019, que ganhamos tudo, eu imaginei, pô, beleza, agora vamos ter anos maravilhosos pela frente, porque entendemos como as coisas funcionam. E não entendemos. Estamos repetindo os mesmos erros do passado.
sem tirar nem pôr. Jogadores, treinadores, jornalistas e agora youtubers e nós, torcida. Todos nós somos um pouco culpados pelo que está acontecendo agora no Flamengo. Vai tirar o treinador Paulo Souza? Vai. Muito provavelmente ele vai cair. Se não for agora contra o Red Bull Bragantino, vai ser mais para frente. E vai colocar quem? Vai chamar o Cuca? Vai chamar o Jorge Jesus, que agora nem pode mais? Vai chamar outro treinador ali europeu? Vai chamar um treinador brasileiro? E sabe o que vai acontecer? A mesma coisa. Vamos perder 5 meses de trabalho, vai chegar um treinador novo, com o campeonato rolando, esse calendário insano. Não sabe como é o calendário? É simples, dá uma olhada nesse vídeo que eu fiz aqui, falando do calendário só de junho, porque em julho é pior. Aí você vai ter Copa do Brasil, jogo agora de mata-mata, você vai ter Libertadores da América, jogo de mata-mata, e você vai ter Campeonato Brasileiro. Então o treinador que chegou, ele já vai chegar, ó, com a corda no pescoço, já vai chegar com eliminação na cara, com jogos eliminatórios ali batendo na porta. Se perder, já tumultua o ambiente, a torcida já cobra. E aí, tudo aquilo que você começou a plantar, mesmo que não tenha sido muito bom lá atrás, joga tudo no lixo e começa tudo do zero. E ganha 1, ganha 2, ganha 3, embala, perde 1, perde 2, perde 3, volta pro zero. Até quando?